Bom dia. Hoje a nossa primeira aula é com o nono ano. Tá. Bom dia, nono ano. Eu espero que após essa aula, gente, eu tenho uma atividade que eu vou passar. Eu quero que essa atividade vocês enviem, tá, no PV, porque olha, o pessoal, tanto o oitavo ano quanto o nono ano, não estão participando. O número é o mínimo de participação, viu? Então, eu quero que pelo menos você olhe o que é difícil. Você tem no seu livro já, você não vai copiar nada, você vai apenas responder. Não atividade de revisão, né? As atividades de revisão, como tem uma atividade extra, porque do livro você já fez, então você copia a atividade, responde e envia, tá, gente? Porque vai servir para vocês mesmos, tá? Então é a minoria que está enviando as atividades. E todas as atividades, elas são avaliativas. Tudo que eu passar vai valer pontinhos, tá? Então, bom dia. Nós vamos rever o último assunto para a primeira avaliação, que é pronome relativo, tá? É o último assunto que nós vimos em sala de aula, foi pronome relativo. Então está na página 98. Então, a palavra, o pronome relativo, ele retoma o nome substantivo ou pronome que aparece na oração que antecede. Então, a palavra que retoma um termo que vem antes dela na oração, caracterizando-o, especificando-o, e essa palavra é um pronome relativo. Os pronomes relativos exercem um papel muito importante, pois retomam um termo que aparece anteriormente, sem precisar repeti-lo na oração seguinte. Estratégia que dá progressão às orações e às deixas coesas. Exemplo: não havia o barulho costumeiro que provocavam as comédias, apenas algumas gargalhadas. Então, não havia o barulho costumeiro, apenas algumas gargalhadas. As comédias provocavam um barulho costumeiro. Então, a palavra que, preste bem atenção aqui na oração. Não havia o barulho costumeiro que provocavam as comédias, apenas algumas gargalhadas. Não havia o barulho costumeiro, apenas algumas gargalhadas. As comédias provocavam um barulho costumeiro. Então, a palavra que apareceu aí para não repetir a palavra comédia, tá? Então, os pronomes relativos, eles servem para substituir palavras em uma oração, em um período ou frases, para evitar a repetição de palavras e tornar o texto coeso, tá? Porque quando nós produzimos um texto que há muita repetição de palavras, o texto fica incoeso, ele fica sem graça, ele fica com palavras repetidas, então perde toda a beleza do texto. Então, os pronomes relativos, eles servem para isso, para substituir nomes e evitar repetições de palavras. Na página 99, a autora uniu as duas informações em um só período e substituiu o termo barulho costumeiro, que se repetia na segunda oração pelo pronome relativo que.
Então, veja a seguir os quadros dos pronomes relativos. Pronomes variáveis: o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cuja, quanto, quanta, quantos e quantas. Os pronomes invariáveis: que, quem, onde e aonde. Então, os pronomes variáveis são aqueles que podem variar em gênero e número. Quando eu digo o qual, a qual, os quais, as quais, e assim sucessivamente. Os variáveis. Os invariáveis, eles nem variam em gênero e nem em número. Agora vamos ver as funções dos pronomes relativos. Daí lá vem a parte sintática, né? Então, nós vamos falar de quê? De sujeito, objeto direto, objeto indireto, tá? Eles também fazem parte dos pronomes relativos. Então, vamos ver a primeira função do que. O pronome relativo que pode ser usado para substituir o nome de uma pessoa ou de algo, exercendo funções sintáticas de sujeito. Vovô Eugênio, que era pai de mamãe, também ficara em casa. Vovô Eugênio também ficara em casa. Vovô Eugênio era pai de mamãe. Termo substituído pelo pronome relativo que. Então, essa oração aí foi colocado o que é o pronome relativo, para evitar a repetição das palavras vovô Eugênio, tá? Então, vovô Eugênio aí, ele exerce a função de sujeito da oração. Vem o segundo exemplo. Objeto direto. Eu senti um medo que jamais confessei a ninguém. Eu senti o quê? Um medo. Jamais confessei o medo a ninguém. Termo substituído pelo pronome relativo que. Então, o medo, eu senti o quê? Um medo. Então, o medo, ele é o objeto direto. Quando é que nós temos um objeto direto em uma oração? Quando ele não vem auxiliado da preposição e nós fazemos a pergunta o quê? O objeto indireto, ele vem auxiliado da preposição e nós fazemos a pergunta de que, de quem e para quem, tá? Então, o objeto direto, ele não vem auxiliado da preposição e você faz a pergunta o quê? O objeto indireto, ele vem auxiliado da preposição e você faz a pergunta ao verbo de que, de quem e para quem. Aqui no livro nós temos outro exemplo. Objeto indireto. O documentário sobre os imigrantes a que eu assisti foi muito emocionante. O documentário sobre os imigrantes foi muito emocionante. Então, eu assisti ao documentário. Então, para evitar essa repetição de palavras ao documentário, foi usado o pronome relativo. Então, veja bem, ao documentário é o objeto indireto, ele é o complemento do verbo. E ao é uma preposição, que é uma junção de a preposição mais o artigo o, tá? Então, quais são as principais preposições que mais aparecem? São várias, mas as que mais aparecem é o de,
é o A, nem toda vez o A é preposição, tá? Ele só é A preposição quando ele é A mais A, tá? Quando você pronuncia a palavra, dá a intenção de que você pronuncia dois As. Vou à praia, né? Dá a impressão de que você pronuncia dois As. Que A mais A dá A craseado. Tá, então o D, o A, o ao, o aos, o em, o sem, o com, o para, são as principais preposições. Daí vem os pronomes relativos ao qual, aos quais, a qual e as quais, são usados também como referência pessoal ou pessoais. Coisa ou coisas, e desempenham as mesmas funções sintáticas que o pronome que. Ele exerce a função de quê? De sujeito, objeto direto e objeto indireto. O pronome relativo quem refere-se a pessoas e é sempre precedido da preposição. Ele exerce algumas funções sintáticas, entre elas, objeto indireto. As crianças com quem eu sempre disputava não estavam presentes. As crianças não estavam presentes. Eu disputava sempre com as crianças. Qual é o termo substituído? As crianças. Substituído pelo pronome relativo quem. Nós também temos o complemento nominal. Daí o complemento nominal, ele também vem auxiliado da preposição. Só que o complemento dele, ele complementa um nome. Lá no objeto indireto, a preposição, ela complementa o verbo, tá? Então, você tem que conhecer verbo, tem que saber o que é substantivo, adjetivo ou advérbio. Aqui, os pronomes, aqui é o complemento nominal. Então, o complemento nominal, ele vem formado, você vai complementar um substantivo, um verbo ou um adjetivo. O complemento verbal, você complementa o verbo. Então, aqui no complemento nominal, Jorge Amado, marido de Zélia Gattai, é um escritor a quem sempre faço referência. Jorge Amado, marido de Zélia Gattai, é um escritor. Sempre faço referência a Jorge Amado, marido de Zélia Gattai. Termo substituído pelo pronome relativo quem, para que não haja a repetição desse termo. Então, esse complemento, ele é chamado de complemento nominal, porque ele complementa um substantivo. O onde também, ele é um pronome relativo. O pronome relativo onde é empregado na indicação de lugar, exercendo a função sintática de adjunto adverbial. O lugar onde papai e eu ficamos era uma espécie de camarote. O lugar era uma espécie de camarote. Papai e eu ficamos nesse lugar. Termo substituído pelo pronome relativo onde, nesse lugar. Então, nós temos onde e temos aonde. Qual a diferença entre os dois? Onde está minha caneta? Lugar. Aonde você vai? Indica se
deslocamento de lugar. Onde? Lugar fixo, tá? Lugar fixo, parado. Aonde existe, indica movimento. Essa aí é a diferença de onde mais aonde. Onde? Lugar fixo, parado. Aonde indica movimento. Daí vem cujo. O pronome relativo cujo estabelece uma relação de posse e exerce sempre a função de adjunto adnominal. O filme cuja história agradou ao público era de suspense. O filme era de suspense. A história do filme agradou ao público. Então, do filme foi o termo substituído pelo pronome cujo. E do filme é um adjunto adnominal. Quais são as palavras que fazem parte dos adjuntos adnominais? Então, o adjetivo faz parte dos adjuntos adnominais, os artigos, os pronomes e os numerais, tá? São essas classes de palavras que fazem parte dos adjuntos adnominais. Então, gente, vocês têm uma atividade que já foi feita no livro, tá? Eu espero que já. Eu não tenho muita lembrança, mas aqui na caderneta, né, como foi no dia... Foi em março ainda, né? Não, foi em março. Deixa eu ver uma olhadinha aqui rapidinho. Foi março, foi dia 12 de março. Quando foi dia 17, foi continuação da aula anterior. Então, eu acho que essa continuação foi atividade. Eu só não tenho certeza se essa atividade eu corrigi com vocês. Como eu não tenho certeza se eu corrigi essa atividade, eu vou fazer a correção mais uma vez, tá? Aluno que perdeu, ele pode agora rever aquilo que ele perdeu, tá? E depois eu passo uma atividade extra, porque eu não tenho certeza se eu corrigi essa atividade. Então vamos lá, a primeira questão. A notícia a seguir foi publicada em uma revista de circulação nacional. Verga, mas não quebra. O pinheiro que se vê nessa foto saiu incólume do terremoto e... Está meio apagado aqui, mas acho que é tsunami que devastaram o balneário de Fukushima, no Japão, no dia 11 de março de 2011. Ele cresceu, foi transformado em um símbolo da esperança e reconstrução para os sobreviventes da catástrofe. Vive protegido e é chamado Pinheiro Milagroso. Está hoje com 27 metros de altura. Além da resistência do pinheiro, a que outro aspecto o título se refere? A força e a determinação da população japonesa. A força e a determinação da população japonesa. Observe os pronomes relativos, número 2 em destaque, no primeiro período da notícia. A que palavra ele se refere? O primeiro refere-se à palavra pinheiro. O segundo, a terremoto e tsunami. Letra B.
Como foi possível descobrir isso? Foi possível porque o pronome relativo sempre se relaciona ao termo que o antecede. Então, foi possível porque o pronome relativo sempre se relaciona ao termo que o antecede. Terceira, sublinhe os pronomes relativos que aparecem nos trechos e em seguida indique a que termos eles se referem. Eu fiquei entregue aos cuidados de vovô Eugênio, pai de mamãe, que passou a morar conosco desde a morte de vovó Julieta. Então, sublinhe os pronomes relativos que aparecem nos trechos e, em seguida, indique a que termo eles se referem. Então, o pronome relativo aí é que, e ele está se referindo a quem? Papai e mamãe. Se fosse para você classificar, como você classificaria? Este que, ele está relacionado a papai e mamãe, então a classificação dele seria sujeito, né? Se fosse para você classificar, não é preciso. Então, papai e mamãe é o sujeito, então a palavra que está relacionada ao sujeito. Letra B. O machixe que acompanhava a fita era ouvido perfeitamente o violino de Carmela fazendo misérias. Então, aí também o pronome relativo é o que? Ele está se referindo a qual palavra? Machixe. Como é esquisita a palavra machixe, né? Mas é assim. Ó machixe, né? Então, aí ele também, ele refere-se a quem? Ao sujeito. Quem é o sujeito? Machixe. A letra C. Pena não estarem presentes as crianças com quem eu disputava sempre. O pronome relativo aí é com quem, né? Pronome relativo é com quem, está relacionado às palavras as crianças. As crianças também é um sujeito da oração, né? Então, as três orações que nós vimos, os pronomes relativos, eles estão relacionados ao sujeito. Aqui vem uma questão, que é a quarta. As funções sintáticas que esses pronomes exercem, nesses trechos, são, respectivamente, sujeito, sujeito, objeto indireto, sujeito, objeto direto e objeto indireto, objeto indireto, sujeito e objeto direto, sujeito, sujeito e complemento nominal. Então, aí nós temos sujeito, sujeito e objeto indireto, porque todos os três exemplos vieram acompanhados de preposição. Então, a resposta correta é sujeito, sujeito mais objeto indireto. Daí vem um texto aqui, né? Depois que vocês lerem o texto a seguir, é um comentário sobre os termos, sobre os erros e os acertos de 14 previsões para 2015, feita por especialistas em 2001. Esse livro eu tive que passar cola nele, não sei se de vocês meu desaprega todo. Então o texto é: passou perto. Já tem gente perdendo emprego para a tecnologia.
mas há quem siga firme e forte na firma. Fish enxergou em 2015 100 cobradores de ônibus, caixa de supermercados, recepcionistas, balconistas e outras profissões cujas funções passam a ser substituídas por uma máquina. Para estar dentro do mercado de trabalho da segunda década do terceiro milênio, seria necessário se especializar, além dos bancos da escola, ter visão de mercado e afinidade com a função. A parte da especialização está totalmente correta. Com o aumento de mão de obra, as empresas estão exigindo cada vez mais profissionais que tenham conhecimento mais amplos sobre sua área de atuação. Mas ainda temos todas as profissões que Fish apostou que seriam extintas. Algumas profissões, como a de Maltre, estão no caminho para o fim. Os digitadores, serradores de madeira e os padeiros também não estão vivendo seus melhores dias. Por outro lado, os agentes funerários, os psicólogos e os esteticistas de animais domésticos estão mandando bem. Então, a letra A. Que aspectos Fischer pode ter levado em conta na época para fazer sua previsão? A questão econômica e financeira do país e o desenvolvimento tecnológico crescente, que levava a supor que muitas profissões poderiam ser substituídas por máquinas. Letra B. O comentário que você leu foi escrito por Raquel Sodré e publicado no blog da Super Interessante. Qual pode ter sido a sua intenção? Mostrar aos leitores que previsões não podem ser consideradas algo definitivo. Elas podem não se realizar ou se realizar em parte, como a de Fischer. 2. No primeiro parágrafo, a autora emprega o pronome relativo cujas. A que termos este pronome se refere? Refere-se aos cobradores de ônibus, vírgula, caixas de supermercado, vírgula, recepcionistas, vírgula, balconistas e outras profissões. B. Considerando que esse pronome não é usual, por que você acredita que ele foi usado no texto? Provavelmente para dar um cunho de maior seriedade no texto. Provavelmente para dar um cunho de maior seriedade ao texto, já que sua finalidade era ser publicado. No segundo parágrafo, o pronome relativo que aparece em dois momentos. A que termos eles se referem respectivamente? O primeiro a profissionais e o segundo a profissões. B. Que efeito o emprego desses pronomes produz no texto?
efeito de coesão, vírgula, pois retoma termos citados anteriormente, vírgula, deixando claro a quem a autora se refere e, vírgula, ao mesmo tempo evitando a repetição desses termos. 4. Considere o veículo em que o texto foi publicado. Que registro predomina na escrita do comentário? Predomina o registro formal, isso é, a linguagem formal. Por que essa linguagem foi utilizada? Porque o comentário foi elaborado para ser publicado no blog de uma revista. Portanto, vírgula, uma situação que exige uma linguagem acessível a mais pessoas. Então, essa atividade, se eu já corrigi, se eu já fiz com vocês, tudo bem, tá? Se eu não fiz, daí você faz agora, caso eu não tenha feito, tá? Mas, se eu já fiz a correção e você perdeu, por exemplo, nesse dia você não estava em sala de aula, você pode responder e enviar no meu PV, tá? Eu acho que todo mundo já tem o número, se não tem eu vou colocar novamente, tá? Se você perdeu a aula desse dia, daí você copia